Salve, salve, senhoras e senhores, Spyter, o Leigo na área. Sejam muito bem-vindos ao canal do Leigo. Aqui é um leigo falando de coisas que gosta bastante, mas que não tem domínio sobre elas. Porque eu nunca fiz faculdade, nem universidade, nem nada dessas coisas. Pelo menos no meu presente atual, sendo que o meu presente atual é no domingo, dia 19 de junho de 2022, às 13 horas e 17 minutos, com alguns segundos conforme você vê aqui atrás de mim. Tá? Domingo, dia 19/6 de 2022. E eu quero trazer a continuação do vídeo anterior. E a continuação do vídeo anterior que foi dada foram feitos os comentários sobre Gênesis capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Né? Apesar de eu não ter lido efetivamente Gênesis 2, 1, 2 e 3, já tinha ficado de fazer esses comentários por causa da questão de criação e feitura. Né? E eu já fiz. É claro que eu devo ter deixado muita coisa passar, mas vamos continuar mesmo assim. Aquele vídeo já ficou com mais de 1 hora. Né? Então vamos continuar a partir de Gênesis 2:4 em diante. Lembrando que eu já fiz a leitura corrida, tá? Agora eu vou fazer a leitura pausando e fazendo os meus comentários. Estas são as origens, as gerações dos céus e da terra, quando foram criados do inexistente. No dia em que o Senhor Jeová Deus fez do existente a terra e os céus, aqui começa a criação do homem e a criação e a feitura de todas as coisas. A feitura de todas as coisas, inclusive a feitura do homem, né? Versículo 2, capítulo 2, versículo 5. Quando nenhuma planta do campo estava na terra, pois até então nenhuma erva tinha crescido, porque o Senhor Jeová Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e nem havia homem que a lavrasse. Puxa uma setinha aí e coloque que uma das profissões de Adão com certeza seria lavrador. Tá? Então, se você pensa que Adão ficava no jardim só de boa, só comendo do que já tinha sido plantado, não. Adão era lavrador da terra, como uma de suas muitas profissões. Tá? E nem havia homem que a lavrasse. Capítulo 2, versículo 6. Um vapor, uma fonte, porém, subia da terra e regava toda a superfície da terra. Isso aqui é complementação, é explicado lá em Provérbios capítulo 3, que a gente leu no vídeo anterior. Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Provérbios 3:20. Vamos lá para Provérbios 3:20. Primeiro Reis, Salmo, Provérbios 12, Provérbios 3. Pela sua inteligência se fenderam os abismos, e as nuvens dos céus destilaram o orvalho. Tá? Um vapor, uma fonte, porém, subia da terra e regava toda a superfície da terra. Aqui é basicamente o ciclo. O sol aquece a terra e a água também, né? E tudo que existe na terra e a água. E o suor das plantas e a evaporação da água sobe. E aí de manhã desce aquelas gotículas de água que não chegam a ser chuva. É orvalho, é o que a gente chama de orvalho. É o suor de dia que se condensa em nuvens durante a noite e cai de volta para a terra, dando assim o ciclo da água, uma fonte, um vapor, porém subia da terra e regava toda a superfície da terra. Essa é a origem do orvalho. Olha aqui a formação, a feitura do ser humano, do homem. Deus já tinha criado o homem a nível espiritual
E aqui Deus vai fazer o homem a nível físico, tá? Gênesis 2:7. E formou o Senhor Jeová, Deus, o homem do pó da terra e inspirou em suas narinas o fôlego, espírito da vida. E Adão tornou-se alma vivente. Tá, então pera lá, você está me dizendo que... Vamos ler de volta para a gente poder fazer os comentários, para a gente poder ter seus comentários. Formou o Senhor Jeová Deus o homem do pó da terra. Tá, então é como se Deus estivesse brincando de massinha de modelar, só que com barro, e modelou o ser humano, modelou o homem. Tá? Agora, se você tem receio, tem nojo, tem aversão, tem, sei lá, qualquer coisa assim, pejorativa, ou pensamentos maus a respeito do seu corpo e de todas as partes do seu corpo, incluindo aquelas que a gente não costuma mostrar publicamente, saiba que foi o próprio Deus com as próprias mãos quem criou todas as partes do corpo humano, desde a cabeça até a planta dos pés. Foi o próprio Deus com as suas próprias mãos quem criou os olhos, quem criou o nariz, quem criou os lábios, quem criou os dentes, quem criou a mama, quem criou todas as outras partes. Tá? Ah, não, foi o inimigo que criou as outras partes, as partes íntimas. Não, foi o próprio Deus. Foram as mãos santas e poderosas do próprio Deus quem criou todo o corpo humano. Tá? Então, é claro que por causa da queda do homem, hoje nós nos preservamos, nos guardamos, certo? Até por causa do frio, né? Olha só, tô com uma blusa de lã aqui praticamente, não sei se é lã verdadeira, mas, né? Porque tá frio. Querendo ou não, a gente se cobre para se cobrir do frio também, né? E a gente guarda as partes vergonhosas, né? Você deve ter entendido o que eu quis dizer. Mas tudo isso foi criado pelo próprio Deus, tá? Então, eu não gosto do meu corpo. Se você tiver dinheiro suficiente, você até tem chance de fazer plástica, né? Mas aí você vai estar alterando algo que foi Deus que criou. É claro, se teu corpo é muito estranho e a tua autoestima está muito baixa, é muito provável que não seja essa plástica que vai fazer a tua autoestima melhorar. Uma baixa autoestima vai passar a ser uma alta autoestima? Não. Porque vai ficar dolorido o teu corpo por algum tempo e a anestesia vai ajudar só no momento da cirurgia, mas depois, no pós, vai começar a doer tudo e não vai ser legal. Então, contente-se com aquilo que você tem e com aquilo que Deus colocou em você. Não queira fazer tatuagem, não queira fazer plástica, né? É claro que se a questão da plástica for exclusivamente estética, digamos que você tenha sofrido um acidente e ficou com o rosto deformado. Você não vai ficar com o rosto deformado porque Deus criou o teu rosto de uma forma e ele foi desfigurado por causa de um acidente. Sei lá, eu lembrei de uma história agora que conta que uma mulher acabou
a casa da mulher acabou pegando fogo e ela foi salvar a criança dela e o rosto dela acabou caindo, né? Os olhos continuaram ali, mas o rosto da pessoa ficou desfigurado. Nesse caso, a pessoa não vai andar com o rosto desfigurado na rua. Então, nesse caso, em caso de acidente, em casos sérios que sejam realmente de necessidade extrema, plástica eu vejo como um saldo positivo, como algo bom. Mas é só nesses casos em que seja realmente necessário. Se o teu corpo já tá legal e as pessoas elogiam o teu corpo, o teu rosto, né, teu corpo, teu marido elogia teu corpo, tua esposa elogia teu corpo, sei lá, ou enfim, se você já tem um corpo bacana, não queira mexer nele. Tem um sério risco de você acabar estragando o teu corpo. Tá? Então, mantenha ele do jeito que ele tá, para que você não se arrependa do que pode acabar sendo uma inconveniência, saca? Mas se você tem necessidade, nesses casos, eu não vejo como algo errado fazer um procedimento de estética numa questão de necessidade extrema, como o caso de alguém que acabou sendo mutilado por um acidente ou porque foi vítima de um maníaco, né? Enfim, em caso de necessidade, existe a necessidade, portanto, ok, eu considero beleza, eu considero ok de fazer um procedimento estético. Agora, se não há necessidade, evita de fazer, tá? Porque se não há necessidade, foi o próprio Deus quem criou o teu corpo do jeito que ele é hoje. Então, querer mudar alguma coisa pode acabar trazendo problema, tá? Formou o homem do pó da terra e insuflou em suas narinas o fôlego, o espírito da vida. Tá? Então, lembrando que Deus criou o homem, Deus criou o ser humano a nível espiritual. Então, o espírito já estava pronto, certo? Deus só insuflou, Deus só soprou o espírito do homem no homem, certo? Tá? E Adão tornou-se alma vivente. Tá? Então, o que é a alma? A alma, eu acredito que seja a capacidade de pensamento dedutivo e raciocínio lógico, certo? Eu sei que algumas pessoas não têm tanto assim um pensamento dedutivo e um raciocínio lógico, mas isso é questão de falta de conexão com sua própria alma, saca? Se a pessoa começar a estudar mais e a tentar desvendar mais mistérios e a tentar resolver charadinha e a se autodesenvolver, a alma da pessoa vai se autodesenvolver junto, saca? E o espírito da pessoa vai ser engrandecido com isso, né? O conhecimento da pessoa vai trazer um engrandecimento para a pessoa, porque a pessoa não vai mais andar de cabeça baixa, né? Tipo, eu não sei, não sei o que. Não, a pessoa vai ter um conhecimento e vai não começar a se achar, tipo, isso é até perigoso acabar se tornando vaidade, né? Isso pode até acabar se tornando vaidade, né? Aí é necessária uma dose de bom senso. É necessário que a gente tenha conhecimento para a gente não ser pego desprevenido, mas é necessário que esse conhecimento não se torne vaidade. Não, eu sei e você não sabe. É importante que a gente reconheça aquilo que a gente não sabe e que a gente transmita aquilo que a gente sabe. É até por isso que eu faço esses vídeos, né? Para compartilhar um pouquinho dos meus pontos de vista. E fazendo isso, é como se eu estivesse compartilhando a minha alma com vocês.
tá? Porque eu acredito que alma seja intelecto. Alma igual intelecto. Eu acredito dessa forma, tá? Até porque não existe bem... Existe sim. Eu vou pular algumas partes só para dar uma explicaçãozinha sobre o que é a alma, de acordo com a Bíblia, tá? Gênesis capítulo 9, versículos do 1 em diante. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Temer-vos-ão toda besta da terra, toda ave do céu, tudo o que se move, tudo o que a terra produz, e todos os peixes do mar. Em vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move e possui vida, vos servirá de mantimento, bem como a erva verde. Tudo vos tenho dado. Mas a carne, com sua alma, isto é, com seu sangue, não comereis. Por certo requererei o vosso sangue, por vós mesmos derramado, e o sangue da vossa vida. De todo animal o requererei, como também o requererei do homem mais forte. Sim, da mão do irmão de cada homem requererei a alma do homem. Aquele que derramar sangue de homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem à sua imagem. Tá? Então, de acordo com Gênesis capítulo 9, a alma é a vida, é o sangue que corre em nossas veias. Tá? Então, unindo tudo isso que eu falei, e principalmente o que a palavra fala, quando Gênesis 2:7 fala que Adão tornou-se alma vivente, é porque através do Espírito de vida soprado por Deus no homem, o coração do homem começou a pulsar e o cérebro do homem começou a funcionar, certo? O pulmão, o cérebro, o baço, o rim, o fígado, Jesus, o coração do homem bombando sangue e o intelecto do homem passando a funcionar, isso eu acredito que passou a ser a alma do homem. A alma do homem é a sede de todas as emoções. Tudo o que acontece com o ser humano passa primeiro pela alma, para a alma poder gerenciar o que é que o corpo físico vai fazer. E aquilo que o corpo físico faz, isso é alimentação para o espírito do homem. Se coisas boas, o espírito do homem conversa muito melhor com o Espírito de Deus que habita em nós. E se coisas más, o espírito do homem conversa muito mais com espíritos malignos que não habitam, mas podem passar a habitar em nós. Como eu já comentei sobre isso num dos vídeos anteriores, vale a pena comentar sobre isso de volta. Aquilo que o próprio Jesus falou. O demônio... Brincadeira, desculpa. O inimigo das nossas almas, depois que tomou posse de uma pessoa, a pessoa passou a fazer coisas terríveis, né? Aí a pessoa passou a
a ouvir que existe um Deus e a ouvir que existe um Senhor sobre ela, e passou a ouvir que existe uma salvação. Todas as coisas ruins que a pessoa faz vão ter consequência, e todas as coisas boas que a pessoa faz também vão ter uma consequência. As consequências das coisas ruins que as pessoas fazem são consequências ruins, e as consequências das coisas boas que as pessoas fazem são consequências boas. Sendo assim, será que existe uma forma de salvar a pessoa de todas as coisas ruins que ela fez e a pessoa passou a fazer coisas boas? E mesmo assim a pessoa ainda vai pagar pelas coisas ruins que a pessoa fez? Em terra, talvez pague. Uma pessoa que matou outra pessoa vai ser julgada e vai ser presa, vai pagar pelo que fez. Se a pessoa não se arrepender, não é possível que vocês não tenham ouvido isso, vocês devem ter ouvido, né? Um estouro. Ah, tá. É que ontem teve evento dos jovens e tem algumas bexigas cheias ali ainda e elas estão... Não é que elas estão estourando, mas é que uma acabou estourando eventualmente. Tá? Vamos lá. O que eu estava explicando? Eu estava explicando sobre o que eu estava comentando? Eu estava tentando comentar sobre a alma, né? Eu acho que eu já fiz bastantes comentários, tá, sobre a alma. Não lembro bem certinho onde é que eu parei, tá? Mas eu acredito que seja basicamente isso. O sangue correndo nas veias, juntamente com a capacidade intelectual, certo? Que faz com que o ser humano... Ah, sim, eu lembrei. Estava comentando sobre as coisas ruins que o ser humano faz, que tem sua consequência na Terra, e que se a pessoa não se arrepender de fato e de verdade, e depois que sair da prisão, ela continuar fazendo coisas ruins, ela vai estar continuadamente pecando contra Deus, e esse pecado contra Deus, que é eterno, vai ter uma consequência que também é eterna, certo? Mas como é que a pessoa pode ser salva dessa consequência eterna das coisas que ela cometeu em terra? Porque, poxa, Deus seria muito injusto se a consequência fosse eterna para atitudes que cometeu enquanto a pessoa não era eterna. Não, veja bem. Deus criou o ser humano e depois Deus fez o ser humano com todas as capacidades possíveis de se tornar um ser imortal ou amortal, assim como o próprio Deus é. Afinal de contas, Deus plantou a essência dele em nós. Deus nos criou... Quer ver? Deus criou o homem à sua imagem, de acordo com a sua semelhança, certo? Ou seja, Deus criou o homem com toda a capacidade possível de intelectual, espiritual, de sabedoria, de inteligência, de conhecimento e de eternidade também, certo? O homem foi criado para ser um ser amortal, mas devido ao pecado, Deus tirou, não é que Deus tirou, é que Deus suprimiu essa capacidade de ser amortal enquanto o homem estiver nessa terra. E depois que o homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não é o que a palavra fala? Então, depois que o homem morrer, ele vai ressuscitar, né? Depois os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, nos encontraremos juntamente com eles nas nuvens para nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Alguma coisa assim. É o que a palavra fala.
né? Então, depois que houver essa ressurreição em massa, com a vinda do Filho do Homem de volta sobre as nuvens, porque ele não vai pisar nessa terra de novo. Ele vai vir sobre as nuvens, vai acontecer o arrebatamento, o raptus, né? E a terra vai ser desfeita e refeita. Igual eu comentei num dos vídeos anteriores, os céus e terra já não foram mais vistos e o mar já não existe, né? Apocalipse 20, 21, não lembro bem, ou 22 até. Mas enfim, tá? Então, o que é essa salvação? É o escape que Deus dá para o ser humano, para que o ser humano não sofra eternamente de coisas que o ser humano fez enquanto ainda era mortal, tá? Até porque se isso não acontecesse realmente, seria injustiça, né? Poxa, eu cometi alguma coisa, mas eu me arrependi. Eu não cometo mais essa coisa errada. Eu vou continuar sofrendo a consequência dessa coisa errada que eu fiz, mesmo já tendo me arrependido, e essa consequência vai ser eterna? Mas eu não faço mais isso. Poxa, né? Onde é que está a justiça de Deus nesse caso? A justiça de Deus está na salvação. Quando você comete alguma coisa e não sabia que isso era errado, e depois que você soube que é errado, você não cometeu mais esse erro, você tem a possibilidade de conversão, de arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Isso é Atos 3:19, se eu não me engano. Deixa eu correr lá para Atos. João 16, Atos 10, Atos 8, Atos 7, nossa, Atos 7 é grande, Atos 5, Atos 4 também é grandinho, Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, para que, assim, venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Aí você me pergunta, tá, mas peraí, para que sejam apagados os vossos pecados, Jesus já não apagou os pecados lá na cruz? Como assim? Aí a gente vai lá para Colossenses, né, se eu não me engano. Ou é Filipenses? Não, é Colossenses mesmo. Colossenses. Quero ver. Achei Colossenses. Havendo anulado. Colossenses 2,14. Havendo anulado o escrito legal com os seus decretos que era contra nós, aboliu-o inteiramente, tomando-o daquele meio, trouxe-o para fora, cravando-o na cruz. Depois de ter despojado os principados e as potestades, os expôs espetacularmente em público, triunfando sobre eles em si mesmo. Tá? Então, tentando dar uma explicação sobre Colossenses 2,14. Havendo anulado o escrito legal, existia uma cláusula que foi dada pelo próprio Deus, né? Igual eu li lá em Gênesis capítulo 1 mesmo, e depois em Gênesis capítulo 9, todas as coisas foram dadas para o ser humano de forma legal, ou dentro de uma legislação, certo? Porém, quando o ser humano peca, porque alguém de quem é vencido do tal também se faz escravo, alguma coisa assim. Como
o inimigo conseguiu vencer o ser humano, o inimigo passou a escravizar o ser humano, certo? E essa cláusula legal passou a pertencer ao inimigo, certo? Ou seja, tudo aquilo que era do ser humano passou a ser do inimigo, porque o inimigo venceu o ser humano, certo? Então o que acontece? Quando toda a terra era do ser humano, o inimigo venceu o ser humano, portanto toda a terra passou a ser posse do inimigo, tá? Inclusive a vida do homem passou a ser do inimigo. A alma do homem passou a pertencer ao inimigo, porque o inimigo venceu o homem, certo? Então o que acontece? E tipo, você pode até falar, não, mas o mundo pertence a Deus. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Beleza. A um certo nível. Porque sendo do Senhor sendo a terra e toda a sua plenitude, ele pôde dar ao ser humano a terra e toda a sua plenitude. E o ser humano, por ter pecado contra Deus, por ter pecado, ter sido vencido pelo inimigo, ao inimigo foi dado a terra e toda a sua plenitude. É por isso que o inimigo, quando foi confrontar Jesus Cristo, em Mateus 4, em Lucas e em Marcos, ele falou, ele levou Jesus a um alto monte e mostrou todos os reinos da terra. E o inimigo, Satanás, disse a Jesus, veja todas essas coisas. Tudo isso me foi dado, e a ti darei, se prostrado me adorares. Certo? E é basicamente isso que o inimigo faz com as pessoas hoje em dia. O inimigo promete muitas coisas dessa terra, mas não fala para a pessoa qual vai ser a consequência eterna do pecado que a pessoa cometer, né? Então, é aí que entra o plano de redenção e salvação do homem, né? Depois que Jesus Cristo venceu a Satanás, Satanás ficou sujeito a Jesus Cristo. Ou seja, a cláusula legal continua valendo, certo? Não é porque o inimigo venceu o ser humano que a cláusula legal parou de ser válida. Ela continua sendo válida. Então, se algum ser humano conseguir vencer a Satanás, Satanás vai passar a ser escravo desse ser humano. Jesus Cristo foi feito ser humano depois que ele foi introduzido no ventre de Maria e nasceu, certo? Então, de acordo com a cláusula legal da legislação, por isso legal, né? Legal no sentido de legislação, a cláusula legal é bem clara. Se alguém vencer a alguém, o vencido passa a ser escravo daquele que venceu, certo? Então, de quem alguém é vencido, do tal também se faz escravo. Deixa eu ver se eu consigo achar, porque eu não tenho nem noção de onde é que está escrito isso na Bíblia. Eu sei que está. Do tal também se faz escravo. Segunda Pedro 2,19. Vamos lá para 2 Pedro 2,19. 2 Pedro 3, 2 Pedro 10, 2,10, 2,19. 2 Pedro 2,19, tá. E lhes prometem liberdade, enquanto eles mesmos são escravos da corrupção. Porque em qualquer coisa
pela qual o homem é vencido, por esta também é escravizado. Tá? O que isso quer dizer? A tradução que eu tenho em mãos fala isso, tá? Na tua tradução, na tua versão, pode ser que esteja diferente. Porque em qualquer coisa pela qual o homem é vencido, por esta também é escravizado. Alguém vem e te oferece um cigarro. Ah, não quero. Não, é só um pouquinho, não dá nada. Essa questão de um pouquinho não faz mal, um pouquinho não dá nada. Aí você acaba indo lá e fuma. Aí você fala, ah, não, mas não vou me viciar, só vou fumar mais uma vez. Ah, não, mas só mais uma. Ah, não, só mais uma. Ah, não, só mais uma. E nessa de só mais uma, você acaba sendo escravo, você acaba se tornando escravo, sendo escravizado por um maldito cigarro. E isso é para qualquer coisa. Tá? Se você se masturba, você pode acabar se tornando escravo da masturbação. Se você bebe, você pode acabar se tornando escravo da bebida. Se você consome pornografia, você pode acabar se tornando escravo da pornografia. Se você adultera, você pode acabar se tornando escravo do adultério. Se você, sei lá, qualquer coisa, sabe? Inclusive de coisas boas. Se você adora a Deus, você se torna escravo de Deus. Mas o que acontece? Deus não quer escravos, Deus quer livres. Então, ao mesmo tempo que você se torna escravo de Deus, Deus te torna uma pessoa livre. Deus te liberta da escravidão. Saca? Aí é aquela questão. Porque de quem alguém é vencido, do tal também se faz escravo. Do tal também se faz servo. Se o inimigo nos vence, nós passamos a ser escravos do inimigo. Se Jesus Cristo, quando Jesus Cristo venceu o inimigo, a cláusula legal continuou válida. Ou seja, o inimigo passou a ser escravo de Deus, de Jesus Cristo, certo? Portanto, a posse da terra e toda a sua plenitude que estava com Satanás passou a ser de Jesus Cristo de volta. Saca? E quando o inimigo... Aí tá, mas e qual foi a cláusula que foi abolida inteiramente? Vamos lá. Quando nós pertencíamos a Satanás, quando nós pertencíamos ao inimigo, nós cometemos pecado. E o pecado causa, ou o pecado gera, separação entre Deus e os homens, certo? Então o que acontece? Conforme nós cometíamos pecados, conforme nós cometíamos os erros, Satanás ia colocando os nossos erros num papel espiritual, mas vamos fazer essa correlação, tá? Então, todos os erros que cometíamos iam para as páginas de uma acusação legal, no sentido de legislação, tá? Então, o acusador das nossas almas fazia todas as acusações de acordo com as nossas próprias atitudes, certo? Então, conforme a gente pecava, ele ia lá e colocava esses escritos legais, certo? Ó, você cometeu esse pecado, por isso você não é digno de herdar o reino, de herdar a vida eterna. Portanto, você vai passar para a maldição eterna juntamente comigo. Isso é o intuito de Satanás. Sempre foi e sempre vai ser, certo? Só que o que acontece? Quando Jesus Cristo venceu na cruz, ele tomou essas escritas legais de Satanás, legais no sentido de legislação, certo? E cravou isso na cruz. E quando Jesus Cristo cravou todas essas coisas que Satanás escrevia a nosso respeito na cruz, foi nesse momento em que aboliu-o inteiramente, tomando daquele meio, do meio espiritual, certo? Tomando do meio espiritual das mãos de Satanás,
e trouxe-o para fora, trouxe-o para o mundo físico, cravando-o na cruz, certo? Tá? Então, dessa forma, Jesus Cristo pagou os nossos pecados com o seu próprio sangue. Vertendo o seu próprio sangue, ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus por causa de Satanás, e essa dívida está paga. Mas e por que Atos 3,19 fala que nós temos que apagar? Exatamente por causa disso. O escrito já foi abolido, certo? Mas nós temos a possibilidade de tornar desabolido esse escrito legal contra nós mesmos, certo? Toda minha vida está escrita no seu livro. Salmos 139:16. Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos. Salmo 74, 111, 135, 139, 138, 139, 16. 16. Não tá antes? Não. Eu acho que é o 16 mesmo. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, quando, dia a dia, iam sendo formadas, quando nenhuma delas ainda existia. Certo? Então, existem livros, e existe o livro da vida do Cordeiro, certo? De acordo com o que eu já comentei, eu acho que eu já comentei sobre isso também em um dos vídeos anteriores, certo? Lá em Apocalipse, capítulo 19, versículos, não lembro qual, fala sobre os livros e sobre o livro da vida, certo? E Salmo 139:16 também fala sobre os livros, sobre o livro, né? Então o que acontece? Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos predestinados, não sei o que lá, né? O que é essa predestinação? Quando você foi formado, quando você foi criado, Deus tinha planos para você. E quando você foi formado, Deus começou a escrever como deveria ser a sua história, certo? O que acontece? Satanás, vendo que Deus escreveu a tua história, Satanás também escreveu uma parte dessa história, certo? Em livros diferentes. Deus tem o livro da vida e o livro das obras, Satanás tem o livro da morte e o livro das obras, certo? Isso Deus tem o livro da vida e o livro das obras. Isso é fato. Agora, essa questão de Satanás ter o livro da morte e o livro das obras é uma suposição minha. Tá? É bom deixar isso claro. Tá? Eu suponho que... Porque Satanás sempre quis copiar Deus em tudo. Né? Então, sendo que Deus tem o livro da vida e o livro das obras, e Satanás quer copiar Deus em tudo, então eu suponho, a partir dessa premissa, que Satanás também tenha o livro da morte e o livro das obras. Tá? Então, o que acontece? No livro da vida, no livro das obras que pertencem a Deus, Deus escreveu a tua história, certo? No livro da morte e no livro das obras que pertencem a Satanás, Satanás também escreveu a tua história, certo? Deus escreveu coisas excelentíssimas, Satanás escreveu coisas malditíssimas, coisas com maldição extrema. E Deus escreveu coisas com bênçãos extremas, certo? O que acontece?
conforme nós vamos vivendo a nossa própria história. Às vezes a parte do que o próprio Deus escreveu e às vezes a parte do que Satanás escreveu, certo? Nós vamos vivendo a nossa vida e conforme nós vamos vivendo a nossa vida, Deus vai confrontando. Opa, isso aqui ele fez e bateu com o que eu queria. Ok. E Satanás também faz isso. Opa, o homem pecou. Condiz com o que eu queria. Exatamente, beleza. Então, a cédula que era contrária contra a vida dele, que tinha sido cravada na cruz, eu posso pegar e lançar contra ele. Aí é que entra aquela questão. Você pecou e você, puxa vida, errei. Aí o inimigo começa. Você pecou, você não é digno, você parará, você isso, você aquilo outro, você já não tem mais jeito, você já não tem mais condição, você já não tem mais salvação. E aí se a pessoa se deixa levar pelo que o inimigo fala, a pessoa se permitiu vencer pelo inimigo. Ou seja, o inimigo conseguiu vencer a pessoa e de quem alguém é vencido, do tal também se faz escravo. Já não existe mais escravidão para o ser humano, desde que ele não peque, certo? Se o ser humano pecar e Satanás continuar vencendo o ser humano passa a se tornar escravo de Satanás novamente. Ah, mas aboliu inteiramente. Inteiramente, não completamente, são duas palavras diferentes. Está totalmente abolido. Tá, o negócio inteiro está abolido, inteiramente. Tá? Ele só vai ser abolido completamente se nós vivermos uma vida de santidade e santificação, certo? E depois da morte, nós estivermos com os nossos nomes escritos no livro da vida. Aí, nós venceremos a Satanás completamente. Não só inteiramente, mas também completamente, certo? De uma vez por todas. Tá? Então, é esse o plano de redenção e salvação que Deus tem para nós. Para que nós não soframos a consequência eterna pelos nossos pecados, certo? É por isso que nós precisamos viver em santidade e santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor, certo? E toda vez que nós pecamos, nós permitimos que Satanás invada a nossa vida, certo? E aí entra no que eu queria comentar antes, certo? Satanás invadindo a nossa vida, tendo mais contato com nossa alma, nós ficamos mais desprevenidos, né? Nós ficamos mais distantes de Deus, certo? Aí o que acontece? Nós nos arrependemos de fato, de verdade, e deixamos de praticar as obras más, tá? O que acontece? O inimigo vai para longe, certo? Aí o que acontece? Você se entrega de fato, de verdade a Deus, a Jesus Cristo. Você entrega a sua vida a Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor, como seu único Senhor e suficiente Salvador, tá? Aí você começa a relaxar. Não vou mais ler a Bíblia, não vou mais orar, não vou mais isso, não vou mais ir na igreja. Você começa a relaxar. A casa estava toda desorganizada e quando você se entregou a Deus, quando você se entregou a Jesus Cristo, Jesus organizou todas as coisas na tua vida, certo? Aí você começou a relaxar, começou a deixar de ir no culto, começou a deixar de ler a Bíblia, começou a deixar de jejuar, começou a deixar de orar. Falando nisso, deixa eu fechar aqui. Aí o que acontece? O Espírito Santo começa a ir para longe. Aí entra naquilo que o próprio Jesus falou. O inimigo anda pelos lugares desérticos da terra e não achando morada, volta para sua casa anterior. Encontrando a casa anterior vazia e adornada, volta com 7 piores. Tá? Então, é por isso que é importante a gente continuar numa constante de leitura da Bíblia, da tua palavra. É por isso que é importante a gente continuar numa constante de oração. É por isso que é importante a gente continuar numa constante de jejum. E é por isso que é importante a gente continuar numa constante de ir à igreja.
Vamos lá para Romanos capítulo... Romanos não, Hebreus capítulo 10. Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus. Hebreus capítulo 10. Ah, você já leu Hebreus capítulo 10. Uma parte dele, outra parte não. Hebreus capítulo 10, versículos 23, 24 e 25. Vamos lá. Hebreus capítulo 10, versículos 23, 24 e 25. Mantenhamos firmemente, sem duvidar, a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. A confissão da nossa esperança. Jesus Cristo veio em carne, tabernaculou entre nós, sendo Filho de Deus, entregou-se a si mesmo para a remissão dos nossos pecados e por meio do seu sangue ele nos fez livres. E como gratidão a essa obra redentora, a essa obra salvadora, eu, Bruno Paiter, aí você vai falar teu nome, decido entregar a minha vida total e completamente a Jesus Cristo, pois Ele é o Criador da minha vida, o feitor da minha vida, e eu quero viver a história que Ele tem para que eu viva a história que Ele tem para mim. Portanto, eu o recebo, não só em meu coração, mas em minha vida, como meu Senhor e como meu Salvador. Essa é a confissão da nossa esperança, certo? Pois fiel é aquele que fez a promessa. Que promessa? A promessa da vida eterna. Hebreus 10, 24. Estando atentos uns aos outros, para nos estimularmos no amor e nas boas obras. É o que eu tenho tentado fazer com esses vídeos, certo? Algumas vezes eu acabo impondo um pouco mais de energia naquilo que eu falo, igual no vídeo que eu falei sobre a graça, né? Eu fui um pouco mais enérgico, um pouco mais enfático, né? Mas eu tentei fazer isso em amor, certo? E nas boas obras. É o que eu tenho tentado transmitir, não só no vídeo da graça, mas em todos os outros vídeos. Viva de forma excelente, tente viver de forma a não pecar, certo? Tente viver em santidade e santificação, nas boas obras, certo? Capítulo 10, versículo 25. Sem abandonarmos a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, exortando-nos mutuamente, ainda mais agora, quando vedes que o dia está mais próximo, certo? Então, não precisa congregar. Precisa, claro que precisa. A própria palavra fala que nós precisamos congregar, certo? Não, mas eu congrego em casa. Mas em casa, você vai exortar a tua família. E a tua família pode não dar ouvidos à tua exortação, certo? É por isso que você precisa vir à igreja. Na igreja, você vai mostrar para as pessoas o erro delas e elas vão mostrar para você o teu erro. É isso que é essa troca de pontos de vista, essa troca de olhares que é importante, sabe? Quando alguém fala para você que você está errado e você admite, não, eu estou errado, eu preciso mudar. Você começa a tentar mudar. Aí você fala para a pessoa, isso que você fez eu acho que é errado. A pessoa também fala, não, beleza, eu concordo que isso é errado, vou tentar não fazer mais, sabe? É por isso que é importante congregar. Mas o cara é comedor de feijão igual eu, que o cara vai querer me dar lição de moral? Sim, porque você também é comedor de feijão igual ele, e você está tentando dar essa lição de moral nele. Só de você falar em lição de moral, já é suficiente para te desmoralizar, certo? Então, se você erra, você precisa reconhecer o teu erro. Reconhecendo o erro, arrependa-se e converta-se. Não cometendo mais, e não cometendo mais o erro, os seus pecados são apagados. Sabe? Então, exatamente aquilo que eu ia explicar.
inimigo tem o livro das obras, certo? Deus tem o livro das obras. E você vai vivendo a tua vida. Então, se você estava prestes a pecar e você não pecou, você apagou da tua história esse pecado, certo? Digamos que você está navegando na internet. É uma coisa que acontece, que eu acho que com todo mundo. Você está navegando na internet, de repente você vê uma coisa que te chama atenção. E essa coisa, consequentemente, vai te levar a um site adulto, de conteúdo adulto. Se você não clicar naquilo, fechar a página e não entrar nessa página de conteúdo adulto, você apagou o seu pecado, certo? Dessa forma, você não dá legalidade ao inimigo, muito pelo contrário, você venceu ao inimigo, de forma que o inimigo passa a ser teu escravo, certo? Agora, você entrou no site e começou a consumir aquele conteúdo adulto. Você cometeu pecado, portanto, o inimigo venceu você e você passa a ser escravo do inimigo, passando a ser escravo da atitude que você cometeu. Se você e isso vale para tudo, né? Você fumou, se você bebeu, se você qualquer outra coisa que seja errada, né? Aí você passa a ser escravo dessa coisa que você cometeu errada. Dessa forma, você passa a ser escravo do inimigo, certo? Então, se você não cometeu esse erro, se você não cometeu essa coisa errada, você apagou esse pecado da tua história e você fez com que Atos 3,19 se cumprisse na tua vida. Você se arrependeu de ter feito o que você não fez. Eu nem fiz, mas eu me arrependo de ter pensado em fazer. Então eu não vou nem pensar mais nisso. E você começa a viver a tua vida de forma que você evita pensar sobre... É claro, vez ou outra vai acabar passando pela tua cabeça. Não posso pensar, você vai acabar pensando, né? Mas, se você não externalizar esse pecado e tiver ranço desse pecado toda vez que você pensar nele, não ficar meditando nele toda vez, passou essa coisa passou pela tua cabeça, fala, pai, me perdoa, não quero que isso continue na minha mente, não quero que isso desça para o meu coração, porque se isso descer para o meu coração e transbordar, isso vai acabar saindo pela boca. Isso vai acabar se externalizando. E a partir do momento que se externaliza, eu com o meu corpo físico acabo alimentando o pecado. Então eu não quero alimentar o pecado, eu quero alimentar meu corpo físico bem. Portanto, Senhor, eu quero que o Senhor me perdoe disso que eu pensei e me ajuda a pensar em outras coisas. Aí entra aquilo que a gente leu lá em Filipenses, capítulo 4? Gálatas, Efésios, Filipenses. Eu acho que é Filipenses capítulo 4. Que eu acho que eu comentei sobre isso em algum vídeo. Capítulo 4, versículo 8. No demais, irmãos meus, em tudo que é verdadeiro, em tudo que é honesto, em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama, se há alguma ação virtuosa, se há algum motivo de louvor, nisso pensai. E o que vós aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Certo? Então, creio que a explicação da alma ficou bem explicada. Essa explicação do que acontece com a alma e do plano de redenção e salvação também, eu acredito que tenha ficado bem claro, né? Então, de volta, passando o meu ponto de vista a respeito dessas coisas, tá? Com a luz da palavra, meu ponto de vista é que a alma seja a junção do nosso sangue com o nosso intelecto, coração e mente, certo? Isso é o que eu acredito, tá? Se você tem um entendimento diferente sobre alma e sobre todas essas coisas, deixa nos comentários, amém? E se você
E se você ainda não tinha parado para pensar em todas essas coisas e decidiu entregar a sua vida a Jesus Cristo, faça a oração que eu falei, que eu fiz, que eu comentei aqui, né, durante a explicação. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida. Volta o vídeo e faça essa oração com todo o teu coração, com todo o entendimento, com toda a tua alma, sabe? E é isso. Eu consegui explicar Gênesis consegui comentar Gênesis capítulo 2, versículos 4, 5, 6 e 7, até Adão se tornando alma vivente. Eu encerro esse vídeo por aqui, até porque já deu 1 hora e pouquinho, 1 hora e alguns segundos, certo? Então eu encerro esse vídeo por aqui. Até a próxima. Falou! Aí eu preciso aqui. Agora vai encerrar. Tchau!